A gente já está vendo aí, né, Vitor, nas redes sociais que o STF compreensivelmente quer amordaçar a hashtag o STF é uma vergonha. E por que é isso? É o gabinete do ódio, uma perseguição a alguém? Não, é pelo simples fato de que o STF acaba de patrocinar uma devassa atropelando a imunidade parlamentar de aliados do presidente da República. Acabamos de ver isso aí, né, semanas atrás, né? Sigilo quebrado, dependências invadidas, domicílios invadidos, celulares, computadores confiscados, né? A gente acabou de ver isso. Então o STF é considerado uma vergonha pela opinião pública, não é gabinete do ódio, não é claque, não é milícia, não. É opinião pública. Está se manifestando pela internet porque está vendo que é uma falta absoluta de critérios na sua ação, né? Acaba de defender um senador de ser vasculhado, pouquíssimo tempo depois de patrocinar ele mesmo o STF, né? O avanço sobre direitos de parlamentares ligados ao governo, essa é a única diferença. Essa é a única diferença. Parlamentares ligados ao governo, então, merecem o faroeste, né? Porque eles fizeram essa devassa e até hoje, quem tem um mínimo de honestidade para observar isso não conhece nenhuma evidência de crime, nenhuma suspeita, diferentemente do que há no caso do senador José Serra, que há uma investigação sobre Caixa 2 e os indícios estão aí e as diligências estão acontecendo a partir disso. As diligências que aconteceram contra parlamentares da base governista, não há, né, nessas diligências, até hoje, nenhum indício. Isso não foi apresentado pelo STF, né, de crime, de irregularidade, nada. Foi uma ação exorbitante, uma ação ao arrepio da lei, salvo algo que a gente não saiba, mas a gente não está numa ditadura, a gente não está num regime obscurantista. O Supremo não pode agir de uma maneira particular, dizendo, não, nós sabemos coisas escabrosas e estamos agindo, arrepiando aqui, e depois vocês vão entender por quê. Não é assim que funciona. Acabamos de ver o delegado aí da PF ali trazendo as diretrizes que demarcaram a ação por lá, né? Proposta pela Polícia Federal. Ô, Vitor, eu acho que a posição do Supremo Tribunal Federal em relação a essa operação contra o José Serra, ela me lembra de algumas coisas. Acabei de falar um inquérito, né, sobre aquele inquérito de fake news, que é um nome fantasia hoje em dia para qualquer ato autoritário e ao arrepio da lei. Você diz que é fake news e você pode tudo, né? Existe um inquérito e existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado. E como o STF não quer nunca mais que a opinião pública diga que ele é uma vergonha, como a gente está vendo hoje, agora, nas redes sociais, no Twitter, ele quer calar, ele quer perseguir, como ele já está fazendo, mesmo sem a lei, mas ele quer legalizar essa perseguição com esse projeto de lei das fake news que foi aprovado no Senado. E o José Serra votou a favor dessa lei da mordaça no Senado. O que, como bem ressalvou o Augusto Nunes, é uma grande decepção, porque se trata de um senador que teve bons mandatos realmente, como ministro, como governador, né? Enfim, um político preparado, né? Que tem bons serviços aí prestados, mas que está fazendo isso como todos os tucanos estão fazendo já há alguns anos, né? Nem só nesse governo, votando contra a agenda liberal. E, nesse momento, o Serra, junto com o Tasso Gereissati, lá votando pela mordaça. O Serra, inclusive, o voto dele apareceu na ocasião como se absteve, mas ele mesmo veio dizer que foi um erro, né? Aquela votação remota foi um erro, que ele votava a favor. Ele tinha até destaques, mas ele votou a favor. Eu vejo, Vitor, uma conexão entre esses interesses aí, né? Quer dizer, tragicamente existe mesmo um movimento em altas esferas da República e, nesse caso, unindo o STF e parte aí do Congresso,
para um projeto de cerceamento das liberdades. E hoje a polícia, né, teve a sua ação cerceada, né? Não falam tanto de intervenção na Polícia Federal. Hoje foi o Dias Toffoli que fez a intervenção na Polícia Federal. Aliás, eu gostaria de ver o Sérgio Moro falar sobre a intervenção do Toffoli na Polícia Federal. O Sérgio Moro tem falado muito, aí tem feito, né, mensagens no Twitter de empatia, dia do amigo e tal, mas nesses casos ele não tem aparecido, né? E o Deltan Dallagnol também. Eu acho que o Deltan, eu não ouvi também ele falar sobre os arroubos do STF contra deputados da base governista. Então, o tal do bolsonarismo hoje, Vitor, ele é baliza para muita coisa, para muita tomada de posição aí que a gente está vendo na cena política brasileira.